E um filmaço lá da Netflix que eu já trago de cara pra você é Campeões de 2023. É aquele tipo de filme que você começa achando que vai ser só mais uma comédia leve, mas que no final você acaba percebendo que ele tem bem mais coisa por trás. Engraçado, é emocionante e acima de tudo é muito humano. E a história gira em torno de um técnico de basquete, mas não é qualquer técnico e nem qualquer time. O cara é vivido pelo Woody Harrelson, que aliás manda muito bem aqui, e ele é meio forçado a treinar um time de jogadores com deficiência intelectual, e no começo ele tá meio que de má vontade, só cumprindo tabela, mas com o passar do tempo ele vai se conectando com os jogadores e aos poucos tudo começa a mudar, tanto pra ele quanto pra gente que tá assistindo. E o legal é que o filme não tenta bancar o sentimental, ele trata o tema com respeito, mas também com leveza. Você ri de verdade, mas também sente aquela emoção boa no peito. É uma mistura que funciona muito bem. Os personagens são super carismáticos e o elenco é um dos pontos altos do filme. Vários atores com deficiência fazem um trabalho sensacional e o mais incrível é que eles trazem uma verdade pra tela que é difícil de explicar. Parece que a gente tá ali junto com eles, vivendo aquilo tudo de verdade. E apesar da premissa parecer simples, tipo um técnico rabugento que vai se transformando ao longo do tempo, o filme consegue surpreender em como ele desenvolve essa jornada. Não é só sobre o esporte, é sobre conexão, inclusão, paciência e principalmente sobre enxergar as pessoas como elas realmente são, sem rótulo. E outro ponto que vale a pena destacar é o tom do filme. Ele tem aquele jeitão de filme do bem que você assiste e sai com o coração mais leve e dá até vontade de ser uma pessoa melhor depois. E olha que é raro um filme conseguir isso sem forçar a barra ou apelar para drama desnecessário. Então, resumindo, Campeões é aquele tipo de filme que talvez passa batido se você só olhar a capa ou o trailer, mas que vale muito a pena assistir. Ele é divertido, tem coração e ainda traz uma mensagem muito importante de inclusão e empatia, sem ficar dando lição de moral. Eu recomendo ele de verdade, então veja lá na Netflix, Campeões. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes da Netflix e eu só peço pra você, como sempre, já deixar o likezão aí e também se inscrever no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia, sempre ao meio-dia, beleza? Então agora, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, se você curte filme com pegada de ação, drama e aquela vibe meio de família fora dos padrões, então você precisa ver Quatro Irmãos, de 2005. Esse filme é aquele clássico que muita gente já até ouviu falar, mas não faz ideia do quanto ele é bom. A história é o seguinte: quatro irmãos adotivos, completamente diferentes entre si, tipo, bem diferentes mesmo, se reencontram depois de um tempão por causa de uma tragédia que muda tudo. Eles foram criados pela mesma mulher, uma senhora que era tipo o coração da comunidade onde eles cresceram e que acolheu esses garotos quando ninguém mais queriam saber deles. E aí, depois que isso acontece, eles resolvem ir atrás de resposta e, pessoal, a coisa vai ficando cada vez mais intensa. O filme mistura bem aquela vibe de vingança com o drama de família, que é muito bem construído. E o mais legal é a dinâmica entre os irmãos. Você sente que, apesar das tretas e das diferenças, os caras se amam de verdade. Tem aquela relação de irmão, de zoar, brigar, mas também de se proteger acima de tudo. E isso dá uma força emocional pro filme, que muita produção de ação por aí simplesmente não tem. O elenco também ajuda muito. Tem o Mark Wahlberg, com aquele jeitão de durão impulsivo, que ele faz muito bem. Mas o resto dos irmãos também segura o filme decentemente. Agora, sobre o ritmo do filme, ele é direto ao ponto, não tem enrolação. As cenas de ação são boas, bem feitas, com aquela cara de rua meio suja. Nada é muito coreografado demais, é tudo mais cru, mais realista. E isso casa com o clima do filme, que é mais pesado e mais urbano. A trilha sonora também é um show à parte, que dá muita identidade pro filme. Mas não se engane achando que é só pancadaria. Tem momentos mais profundos, crítica social e tem questões de abandono e desigualdade e o peso da escolha, tudo isso rolando junto com tiroteio e carro derrapando na neve. E o mais legal é que o filme não fica tentando bancar o inteligente demais, ele te entrega a história com emoção, com estilo, sem precisar de muito papo furado. Então, se você curte filme com alma, mas que também sabe ser bruto quando precisa, pode colocar isso aqui na sua lista sem medo. Então veja lá na Netflix, Quatro Irmãos. E continuando a nossa lista de filmes da Netflix, eu trago O Diabo de Cada Dia. Ele é pesado, sombrio e ao mesmo tempo muito bom. Não é um filme fácil, mas é daqueles que te prende e te faz pensar. E no final, você fica com a cabeça cheia tentando digerir tudo.
A história se passa entre os anos 40 e 60, em uma cidade pequena dos Estados Unidos, e acompanha várias pessoas diferentes, com vidas completamente ferradas, cujos caminhos vão se cruzando de maneira bem tensa, e o fio condutor da trama é um garoto chamado Irving, que é feito aqui pelo Tom Holland, e que tá bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nele nos filmes do Homem-Aranha. Aqui ele tá mais sério, mais sombrio, num papel mais denso e manda muito bem. E é difícil explicar exatamente sobre o que é esse filme, porque ele não tem uma história linear comum, é mais sobre o conjunto de personagens que vivem nesse ambiente pesado, com muita dor, e o fanatismo religioso, violência e escolhas morais bem complicadas, mas o que une tudo é essa ideia de como o mal se disfarça e se espalha e muitas vezes se esconde através de uma aparência de fé e de justiça com boas intenções. E o elenco, além do Tom Holland, também do Robert Pattinson, que, pessoal, entrega um personagem bizarro de um jeito que você vai amar e odiar. Tem o Bill Skarsgård, o mesmo que fez o Pennywise, e ele também tá muito bem. É um elenco muito forte e cada um aqui carrega um peso próprio, como se todo mundo tivesse um passado que não consegue deixar pra trás. E o filme tem uma narração em off que parece que tá lendo um livro pra você, e isso faz sentido porque ele é baseado num romance, e isso dá uma atmosfera bem única. É como se alguém estivesse te contando uma história que já sabe como vai acabar, mas ainda assim você quer ver com os próprios olhos. Então, O Diabo de Cada Dia mostra como o mal pode ser em qualquer lugar, na igreja, em casa, na estrada, e como às vezes até quem tenta fazer o certo acaba se perdendo no meio do caminho. Então, se você tá afim de um filme tenso, bem atuado e com aquela vibe de thriller psicológico pesado, pode ir sem medo, e é esse o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Veja lá na Netflix, O Diabo de Cada Dia. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu te falar de um filme que é praticamente um épico moderno e que mesmo anos depois eles ainda impressionam, King Kong de 2005, aquele dirigido pelo Peter Jackson, o mesmo cara que fez O Senhor dos Anéis. E esse filme aqui é tipo uma versão super atualizada e emocional da clássica história do gorila gigante, e o mais legal é que ele não é só sobre um monstro gigante destruindo coisas. Tem toda uma construção de personagem, tem emoção, aventura, tensão e visualmente até hoje é bonito de ver. A história começa nos anos 30 com um diretor de cinema meio maluco que resolve até uma ilha misteriosa para gravar um filme e, é claro, leva uma atriz, um roteirista e uma tripulação toda junto, aquele tipo grupo que a gente já imagina que vai dar ruim. E quando eles chegam lá nessa tal Ilha da Caveira, meu amigo, o filme começa a mostrar a que veio. É lá que a gente conhece o Kong, que não é só um monstro aleatório. E o mais impressionante desse filme é como ele consegue dar alma pro personagem. O Kong é gigante, forte, é selvagem, mas ao mesmo tempo ele tem sentimento, emoção nos olhos, literalmente. E isso é graças à captura de movimento feito pelo Andy Serkis, o mesmo cara que fez o Gollum. Ele traz uma humanidade pro Kong que você não espera ver num filme de criatura gigante. E olha, a sequência da ilha é surreal, tem dinossauro, inseto gigante, tem correria, tem cenas de ação que são de tirar o fôlego. É como se o Peter Jackson tivesse dito, cada aventura, então toma aventura, e ele entrega. Mas o filme tem aquele lado mais sensível, principalmente na relação entre o Kong e a personagem da Naomi Watts. É uma relação muito bem feita, com respeito e cuidado, não é forçado nem é estranho. É como se as duas criaturas totalmente diferentes se conectassem naquele caos todo, e isso dá uma profundidade ainda mais pro filme. E King Kong é um filme longo, tem mais de 3 horas de duração, mas ele passa rápido porque vai te levando por vários momentos diferentes, do mistério pra ação e pra emoção, e quando você já vê, tá completamente imerso. E se você gosta de uma aventura grandiosa, com coração e cenas épicas, vale muito a pena assistir ou reassistir esse King Kong. Ele é daqueles filmes que marcam mesmo, então veja hoje mesmo lá na Netflix, King Kong. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Netflix pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!